Olá, meus irmãos, graça e paz. Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? É um prazer estarmos aqui mais uma vez juntos para compartilhar uma palavra do Evangelho da Graça. Esse Evangelho que tem libertado as mentes cativas e realmente mostrado o propósito de Deus com a obra consumada. Para quem não me conhece, tem chegado novo no meu canal, sou Simar Rodrigues, aqui de Unamar. E é sempre um prazer falar com você. Você que não é inscrito ainda no nosso canal, escreve lá, participe das nossas mensagens. Você também que tem um canal e tem anunciado essa mensagem, se você quiser que a gente anuncie aqui o seu link, deixa aí na descrição do vídeo, nos comentários, que a gente vai estar no próximo vídeo apresentando também o seu link para que a sua mensagem também possa ser conhecida através das pessoas também que seguem as minhas mensagens nesse canal. Nós temos colocado um tema hoje para a nossa meditação, o que foi o penhor do Espírito, porque nós já fizemos muita campanha antigamente, né? A busca do Espírito Santo, né? Quanto engano nós passamos por lá, né? Como se o Espírito Santo, você clamasse, ele vinha e nos enchia. Isso foi o entendimento que nós adquirimos, mas hoje nós, graças ao bom Deus, esse entendimento chegou até nós. E você também que não consegue entender, examina bem as palavras e vê realmente que nós não tínhamos o entendimento completo, nós estávamos debaixo de um véu daquilo que foi passado para nós. Efésios capítulo 1, versículo 13, que diz assim: no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então Paulo estava ali falando para aqueles irmãos, e eles, quando creram, eles foram selados pelo Espírito Santo da promessa. Porque o Espírito Santo, ele não vinha em qualquer pessoa. Ele fazia uma visita antes da cruz e voltava novamente. Então Deus usava profetas, Deus usava sacerdócio, mas o povo em si, eles não recebia o Espírito Santo. Era só um chamado especial. E o verso 14 diz: o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Então o Espírito Santo era o penhor, era uma segurança daqueles que ouvissem a palavra do Evangelho. Ele estava separado de Deus, e quando eles acreditassem pela fé naquela palavra, eles recebiam o penhor do Espírito. Ele recebia o Espírito como uma segurança, como a primeira parcela da compra. O selo era, e é até hoje, uma garantia do produto. Então o selo era e é até hoje uma garantia do produto que você compra. Então, quando Deus, na plenitude dos tempos, Deus ali envia Cristo para resgatar eles, então o Espírito Santo era o penhor, era a segurança que Deus estava dando para eles, que eles já tinham sido comprado. A primeira parcela tinha sido efetuada. Quando uma pessoa cresce em Cristo, ela era selada pelo Espírito Santo. Então essa pessoa, quando ela cresce no Evangelho, ela era selada pelo Espírito Santo, e essa pessoa recebia autoridade, poder
e força para lutar com as dificuldades que apareciam ali. Eles passavam a ser um crente autêntico de boas obras. As boas obras nunca salvou, mas ela sempre fez parte da vida da comunidade que cresce em Cristo. E hoje as boas obras, ela faz parte do povo de Deus, sim, não só do povo de Deus, mas de toda a criação que Deus criou. Isso faz parte do ser humano. Só que às vezes as pessoas com o coração ruim, duro, eles praticam as más obras. Mas as boas obras Deus preparou para que a humanidade andasse nela. Não só aquele que entende o Evangelho, que entendeu a salvação, mas aqueles também que não entenderam ainda. Era povo eleito de Deus. Então aqueles que crescem recebiam o penhor do Espírito como uma segurança, era para os eleitos. Quem era os eleitos? Era aquele grupo que, quando Cristo veio, essas pessoas ouviram a voz dele, e eles se tornaram eleitos por Deus, escolhidos desde a fundação do mundo. E Pedro diz isso bem claro, que 1 Pedro 2,9 diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Pedro estava ali. Eles se tornaram a nação eleita, o povo israelita, as 12 tribos, para ser luz para os gentios, para que os outros ouvissem aquelas boas novas e também participasse da dádiva que Deus proporcionou para com eles. E o 10 diz: vós que outrora nem eras povo, e agora sois de Deus, vós que não tinha alcançado a misericórdia, e agora tende alcançado. Então eles não eram povo de Deus. Por quê? Porque eles estavam afastados de Deus, ninguém cumpria a lei, e eles deixaram de ser povo de Deus, porque a lei condenava. Ninguém foi justificado pela lei, então eles permaneciam naquela morte de Adão. E hoje, Simar, o penhor do Espírito para nós hoje tem alguma importância como conhecimento. Nós não temos o penhor do Espírito, nós temos o próprio Deus que já faz morada em nós. Eles precisavam ficar firme até o resgate total. Então, eles precisavam, pela fé, manter firme. Se vós permanecer firme até o fim, com essa promessa, com essa primeira parcela, vocês vão ser salvos. Salvo de quê? Salvo da tribulação que viria sobre todo mundo habitado. E eles foram salvos no entendimento, receberam essa promessa no coração, mas eles precisavam ficar firmes. E se eles não ficassem firmes, eles abandonavam aquela fé, aquela esperança e voltavam para o judaísmo. A esperança estaria em Moisés. E eles não conseguiriam entender essa promessa, eles afastavam dela e deixava, não tinha mais fé para prosseguir mais essa promessa. Apocalipse capítulo 14, verso 13 diz assim: e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciões, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil
aqueles que foram comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgem. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes foram comprados dentre os homens para seres as primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis. Então, eles foram comprados, 144 mil foram comprados das 12 tribos de Israel. Esses foram aqueles que não se contaminaram com mulheres. Esse número, 144 mil, isso é um número simbólico. Pode ser mais, pode ser menos. E eles não se contaminaram com mulher. A Bíblia sempre, em algumas ilustrações, ela coloca mulher como religião. Então, aqueles que entenderam o propósito de Cristo, eles se manteram virgem, sem se contaminar com outras mulheres ou com outras religiões. Eles não se dobraram diante de outros deuses, permaneceram seguindo o Cordeiro. Na plenitude dos tempos, Deus iria unir o céu e a terra novamente. Por que Deus iria unir o céu e a terra novamente? Porque em Adão, Deus deixou de falar com o homem, de habitar com o homem. O homem ficou separado de Deus. Então houve uma ruptura entre o homem e Deus. Mas na plenitude dos tempos, Deus iria unir novamente o céu e a terra, iria ser todo o poder seria dado a ele, tanto no céu quanto na terra. Colossenses 1, 18. Também ele é o cabeça do corpo da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto a questão na terra como a questão no céu. Então, o céu e a terra hoje já fala a mesma língua. Nós pensávamos que o céu e a terra estavam separados. Os nossos irmãos TJ, ele sempre prega que essa terra vai ser um paraíso. Na realidade, eles estavam certos nessa passagem, porque o paraíso é na terra. Não era quando estava afastado de Deus, mas na cruz, Deus iniciou o paraíso para aqueles que crescem. E no ano 70, Deus ele estabelece o seu reino, o paraíso, para sempre na terra, unindo o céu e a terra e fazendo um povo só no Espírito. A carne está condenada. Você precisa andar pelo Espírito para não se influenciar com as obras da carne, porque as obras da carne não te dá benefício, só dá malefício para aqueles que praticam e colhem realmente na carne. Eles foram salvos pela fé, eles viviam na antiga aliança, mas estava separado de Deus. As leis eram para a carne, não justificava a mente e nem iluminava a mente. Era regras e domínios para a carne. Não toca, não faz, isso não salvava ninguém. Mas quando Cristo vem e faz uma promessa para ele, e aqueles que crescem naquela mensagem, eles recebiam o penhor, a promessa,
que ele seria resgatado totalmente, mas eles precisavam crer naquelas palavras para que eles pudessem ficar firmes até a consumação do século. Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, pela graça eles foram salvos. Graça é o quê? Era um favor que nenhum homem merecia. Deus usou de bondade para com eles, e agora eles precisavam crer naquele ato de bondade para que eles pudessem herdar o reino de Deus. Herdar o reino de Deus, meus irmãos, não era ir para um lugar celestial só o Espírito. Era o governo de Deus que estava chegando na terra. E precisava de um processo, igual teve o dilúvio lá com Noé. Mas, infelizmente, a maioria hoje do povo não consegue entender, mas graças a Deus que já tem um grupo muito grande que já saiu desse sistema antigo e já estão com a mente iluminada e já deixaram essa mensagem atrasada antes da cruz. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação para eles lá não veio das obras. Se não veio das obras para eles, e como nós alcançamos a salvação hoje? Se a graça foi estabelecida para tirar eles daquela condição de pecador. Então, aonde nós estamos na história? A graça nos alcançou ou nós hoje nascemos já agraciados pelo benefício que foi feito para com eles? Porque nós temos anunciado a palavra da verdade não para salvar o espírito, mas para salvar o entendimento. Quero deixar bem claro que as nossas mensagens não é para salvar o espírito, porque o espírito Deus já salvou. A morte, ela reinou. A morte espiritual não reina mais hoje. Então, se você já é perfeito no espírito, o que precisa ser salvo em você? O entendimento. O entendimento, quando ele é salvo, ele está em trevas. Trevas, falta de conhecimento. E quando você conhece a verdade, é a verdade que liberta. Mas ali era o sangue que libertava. Libertou eles no mundo espiritual. Agora a palavra da verdade tiraria eles daquele jugo e traria eles para a liberdade em Cristo. Nós já viemos diretamente de Deus. Nós não precisamos do penhor do Espírito, porque o próprio Deus, ele habita em nós. Porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para boas obras, a quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Então, eles foram feitura de Deus. Eles nasceram de novo, nasceram em Adão e agora eles renasceram em Cristo, igual ele disse para Nicodemos. É necessário nascer de novo. Nós não nascemos de novo, meus irmãos. Você que conhece a graça, nós só nascemos, já viemos diretamente de Deus. Nós viemos no Espírito e nascemos na carne. É meio estranho, mas você precisa entender isso. Nós não somos cidadãos desse mundo. Fisicamente somos, mas no Espírito nós viemos diretamente de Deus. Eles não, eles precisaram nascer do Espírito para se tornar povo de Deus. Paulo disse: se alguém não tinha o Espírito, esse não era de Deus. Um ponto que eu quero chamar a sua atenção é nesse versículo, porque existe alguns nossos irmãos pregadores, anunciadores do Evangelho da Graça,
Nós não somos pregadores, nós somos pessoas que trazem esclarecimento daquilo que nós entendemos. Nós entendemos tudo também. Existe muito dos nossos irmãos que eles pregam, têm uma boa palavra, mas nem todos entendem têm a mesma visão. Então, o que eu entendo desse versículo aqui? Que Paulo disse, se alguém não tivesse o Espírito de Deus, esse não era de Deus. Será o que Paulo tinha em mente? Será que Paulo tinha em mente um corpo sem espírito? Seria isso mesmo? Então, o que Paulo teria em mente? Na minha concepção, nós vamos ler Romanos. Nós estamos falando do Espírito. Todos que estavam ali, antes da cruz, sem a promessa, eles viviam na carne. E quando eles crescem no Evangelho, eles recebiam o penhor do Espírito. Então, preste bem atenção. Quando alguém cresce no Evangelho, eles recebiam o Espírito. Então, essa pessoa nasceu sem Espírito ou estava com Espírito? Ele estava separado de Deus, não tinha esse entendimento do Espírito. O Espírito não habitava neles. Então, quando eles recebiam a mensagem, eles recebiam o penhor, a segurança. O Espírito vinha sobre eles. Romanos 8, 6 diz assim, porque a inclinação da carne é morte, ou se você vivesse na lei, a lei gerava morte. Mas a inclinação do Espírito é vida. Então, Paulo já está dizendo, entre a lei da carne e do Espírito. A lei da carne era as leis de Moisés, e a lei do Espírito era a lei que Deus estava trazendo para os Espíritos. Vamos prestar atenção. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem na verdade o pode ser. As leis de Moisés era para a mente ou era para a carne? Era para a carne. Então, se alguém transgredisse a lei, era punido. Então, agora, pela carne, alguém poderia agradar a Deus? Não. A carne não agrada a Deus, ele diz que é o contrário. O verso 7 diz assim, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus. Paulo está dizendo que a carne não obedece a Deus. Mas a carne tem que obedecer a Deus? Não. E nem em verdade pode ser. Então a carne não obedece a Deus. O que obedece a Deus é o Espírito. E os que estão na carne não pode agradar a Deus. Quem está na carne ou quem estava na lei de Moisés? Se quem está na carne não agrada a Deus, então nenhuma criatura do mundo agrada a Deus. Porque todos nós estamos na carne. Só que Paulo tinha em mente a carne era a lei de Moisés, pois todos quantos estão na lei, porque a lei era para a carne, não agradavam a Deus, essas pessoas não poderiam agradar a Deus. Aí o verso 9, vós, porém, não está na carne, vós, porém, não está na lei. Olha, preste bem atenção. Mas no Espírito. Qual era a lei que tinha antes? A lei de Moisés. E agora uma